Amados, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, é dia 8, sim, dia 8 de maio do ano da graça de 2026. Vamos terminar aqui a nossa reflexão no texto de Atos capítulo 5, dos versículos 1 ao 11, em que visitámos uma família, a família de Ananias e Safira, e como temos acompanhado uma história difícil, um momento muito difícil, por vezes incompreensível aos nossos olhos, e precisamos sempre, como sempre também neste caso, depender totalmente da graça, da bondade do Senhor para que tudo isto de facto possa ser cuidado e tratado nos nossos corações. Algo que fica muito evidente neste texto, confirmado por outros, é que o pecado vai gerar sempre a morte. Neste episódio, Ananias e Safira perdem a sua vida num ato de justiça de Deus que não vamos questionar. Ele é perfeito, ele sabe o que faz e não há como ele ser injusto. Mas a verdade é que ele nos mostra uma verdade inalterável. O pecado vai sempre gerar a morte. O apóstolo Paulo em Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. E por isso não há como contornar isso. E como lembrávamos ontem, o pecado é um assunto tão sério, que nós não o podemos tornar algo ligeiro, superficial, de menor importância. Ele é tão importante que o nosso Pai, o nosso Deus amado, para cuidar deste assunto que nos separou dele, enviou o seu próprio Filho. E Jesus morreu na cruz por causa deste pecado, por causa deste problema que nós carregamos. Agora, de todo este episódio de facto impactante e até chocante, o versículo 11 diz que sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. E, amados, eu temo que este versículo possa encerrar em si um dos grandes problemas para nós hoje. É que o assunto do pecado deixou de criar grande temor dos nossos corações. É um facto que em Cristo, o versículo de Romanos 6,23 não termina dizendo que o pecado, o salário do pecado é a morte, mas ele continua dizendo, mas recebereis o dom gratuito de Deus por meio de Cristo Jesus, que é a vida eterna. E receberemos vida eterna através de Cristo. Sim, o Senhor Jesus veio resolver este problema, mas ele não deixou de ser um grande problema e não pode deixar de nos causar temor quando colocamos os nossos olhos na cruz, porque quando colocamos os nossos olhos na cruz lembramos que aquele era o nosso lugar. É isso que o Senhor Jesus, foi isso que o Senhor Jesus decidiu também incluir no memorial da ceia do Senhor, para que nós lembremos daquilo que Ele realizou por nós e não nos esqueçamos que o assunto do pecado é um assunto muito sério e que tem que nos provocar grande temor. Não podemos lidar de uma forma ligeira com este assunto na nossa vida. E por isso este versículo 11 parece-me da maior importância. Da maior importância. E hoje Deus não tem estado a agir, pelo menos não tenho tido notícias do Senhor estar a agir desta forma como agiu naquele dia com Ananias e Safira. Mas o pecado continua a gerar a morte. E, como lembrávamos, uma de duas pessoas vai morrer por causa do meu pecado. Ou morro eu, ou morre o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus morreu no meu lugar por causa dos meus pecados. Mas isso não pode, de forma alguma, ser razão para eu ter menor temor ou menor cuidado e atenção sobre este assunto. É da maior importância que nós possamos viver cada dia lembrando a graça, a bondade maravilhosa do Senhor Jesus naquela cruz, por mim e por cada um de nós. E isso provoca temores, cuidado no nosso coração, mas certamente vai nos levar para muito mais próximo do nosso Deus, para os braços do nosso Pai, quando nós podemos nos aconchegar nos seus braços e perceber
e a experimentar a dimensão do seu maravilhoso amor. Que este cuidado, que esta compreensão, que este temor que nos dá paz, que nos dá a compreensão da segurança que temos em Jesus Cristo, que de facto, de uma vez por todas, resolveu este problema para nós, que o fez com aquele preço elevadíssimo, que de facto precisa de causar temor no meu coração, mas que tudo isto nos remeta para os braços do Pai, possamos celebrar nos braços do Pai este amor, este cuidado, esta expressão única e à nossa mente incompreensível de um amor que se expressa desta forma na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E certamente isso nos irá levar a uma caminhada muito mais próxima do Pai, a honrar e a glorificá-lo em todos os momentos da nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, que esta obra extraordinária do Senhor Jesus possa realmente estar presente, possa emanar das nossas vidas, possa provocar um bom aroma das nossas vidas, nas nossas famílias e na sua igreja. A Ele todo o louvor e toda a honra. Um forte abraço, um bom e abençoado dia e querendo o Senhor nos encontramos por aí.